Esse é um tema polêmico, discutido por muitos teólogos nos últimos tempos, e muitos deles afirmam categoricamente que, fora da Igreja Católica, não há salvação. Nesse vídeo, eu vou falar o que eu penso sobre esse tema. Deixem as opiniões de vocês nos comentários. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e lhe deu uma alma, não para destruí-la, mas para que ela tenha vida eterna. Desde o início do mundo, Deus sempre ensinou a criatura humana sobre as suas leis, seus mandamentos e a sua vontade, através dos anjos e dos profetas. Deus nunca deixou de ensinar ao seu povo. Todos, de alguma forma através dos tempos, tiveram a orientação divina. Porém, nem todos tiveram a orientação correta que vem de Deus. É bom lembrar que o demônio já existia quando a raça humana foi criada por Deus. Foi o demônio que tentou Eva no paraíso. Portanto, desde o início do mundo, a criatura humana sempre foi tentada a se afastar e a desobedecer a Deus. O tempo foi passando, séculos após séculos. A criatura humana foi desobedecendo a seu Criador, e os pecados dos homens foram crescendo de tal forma que Deus decidiu castigá-los através do dilúvio. Após o dilúvio, dava-se início mais um recomeço para a raça humana. Mas, com o passar do tempo, mais uma vez a humanidade continuou desobedecendo as leis de Deus e abandonando os seus ensinamentos. Para demonstrar a sua infinita misericórdia, Deus enviou vários profetas para orientar ao seu povo, e deixou-lhes por escrito os 10 mandamentos. Porém, o demônio também continuou seu trabalho para afastar as pessoas de Deus, e começou a induzir as pessoas a criar falsas religiões. Nasceu então o budismo, e tantas outras religiões e seitas, orquestradas pelo demônio. Vendo isso, Deus decidiu então enviar o seu próprio Filho para que ele fundasse a sua igreja, e ensinasse ao mundo a verdadeira religião, que contém todos os sacramentos e todos os meios necessários para conduzir as almas do seu povo para o céu. Porém, essa religião não foi levada ao conhecimento do povo, através de alguma forma mágica, em apenas alguns minutos. Primeiro, Jesus passou 3 anos ensinando a sua doutrina aos primeiros apóstolos. Depois que Jesus cumpriu a sua missão aqui na terra, e subiu ao céu, passaram-se mais de 100 anos, até que os livros que pertencem ao Novo Testamento fossem escritos, e mais 200 anos se passaram, até que todos os livros que pertencem à Bíblia fossem devidamente selecionados, para formar as Sagradas Escrituras como a conhecemos hoje. Passaram-se muitos séculos, até que a primeira Bíblia foi escrita. Foi a partir do ano de 1455, que Gutenberg escreveu a primeira Bíblia. Portanto, as Sagradas Escrituras passaram a ser conhecidas pelo povo, a partir do ano de 1455 em diante. Porém, naquela época, poucas pessoas tinham acesso à Bíblia, e bem poucas podiam comprá-la. Jesus sabia que as Sagradas Escrituras só se tornariam disponíveis ao povo muitos séculos depois do seu retorno ao céu. Foi por isso que ele ensinou aos seus apóstolos, e disse: Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Ao longo do tempo a Igreja de Cristo foi crescendo, e tornou-se a maior e mais bem estruturada igreja de todos os tempos. A Igreja de Cristo é a única que tem todos os sacramentos e os meios necessários para que as nossas almas sejam conduzidas ao céu. Porém, o demônio é muito astuto e tenta de todas as formas iludir pessoas, para que elas criem outras religiões e seitas,
para gerar confusão espiritual e afastar as criaturas humanas da verdadeira e única religião que nos conduz a Deus. A Igreja de Cristo, ou seja, a verdadeira Igreja Católica, é a única que nos mostra a verdade que vem de Deus na sua íntegra. As igrejas e seitas criadas pelo demônio ensinam apenas meias verdades e mentiras. Disse Nossa Senhora: tende cuidado, para que não vos afasteis da verdade, que se encontra unicamente na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Meu Jesus fundou sua igreja, como sacramento de salvação, mas Satanás, para enganar meus pobres filhos, fez aparecer no mundo várias religiões falsas, enganando até mesmo muitos dos escolhidos. Considerando que apenas na Igreja Católica encontramos os sacramentos e todos os meios necessários para a salvação das nossas almas, então, não há salvação para as almas das pessoas de outras religiões? Não é tão simples assim. O que a Mãe de Jesus nos ensina é que a salvação fora da Igreja Católica torna-se difícil. Disse Nossa Senhora de Anguera: fora da igreja, a salvação torna-se difícil. Resisti à tentação de abandonar vossa igreja. Não deis ouvidos aos falsos profetas. Volto a dizer-vos que a verdade é mantida íntegra apenas na Igreja Católica. Considerando que a verdade é mantida íntegra apenas na Igreja Católica, porque em sã consciência nós deveríamos buscar outras religiões e seitas. Portanto, Nossa Senhora nos faz um apelo para continuarmos firmes na Igreja Católica e não dar ouvidos aos falsos profetas, porque a salvação fora da Igreja torna-se difícil. Deus não quer que as almas dos seus filhos se percam, mas Ele também nos deu liberdade para fazermos as nossas escolhas. Na sua infinita misericórdia, eu penso que, em alguns casos em especial, Deus pode permitir que algumas almas de pessoas de outras religiões e seitas possam ir para o céu. Mas só Ele tem o poder, o discernimento e a sabedoria para escolher quais serão essas almas privilegiadas que poderão estar em sua companhia. Se uma criança nasce numa família de outra religião ou seita, e morre antes de completar o que chamamos de idade da razão, será que Deus permitiria que o demônio levasse a alma dessa criança para o inferno? A criança não teve a culpa de ter nascido nessa família. Nesse caso, graças à misericórdia e à infinita sabedoria de Deus, a salvação para a alma dessa criança poderia acontecer, mesmo ela estando fora da Igreja Católica. Ou seja, a salvação fora da Igreja é difícil, mas, para Deus, nada é impossível. Espero que vocês compreendam que eu não estou defendendo as outras religiões e seitas, eu apenas busco a verdade dos fatos. Quando uma pessoa se torna adulta e tem boa saúde mental, ela se torna totalmente responsável pelas suas escolhas. Se uma pessoa tem pleno conhecimento que existem várias religiões e seitas que ensinam ideologias contrárias à doutrina de Cristo, e, mesmo assim prefere optar por outra religião, ela se torna responsável pelas consequências dessa escolha. A quem muito foi dado, muito será cobrado. É bom não brincar com algo tão sério. O tempo para fazer a escolha certa é agora, porque, depois que você morrer, resta-lhe apenas as consequências dessa escolha. A salvação fora da Igreja Católica torna-se difícil. Neste caso, não corra o risco de ficar no grupo das exceções. Atenda aos apelos da Mãe de Jesus,
e volte para a única igreja que contém a verdade na sua íntegra, e lhe oferece todos os sacramentos e os meios necessários para salvar sua alma. Jesus.